Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Neves do site powerlinux.com.br. Nesse vídeo de hoje vamos tratar sobre a instalação do Ubuntu 16, tá? Versão 16, sendo que nós vamos utilizar o VirtualBox para a instalação do mesmo, ok? Pessoal, se vocês puderem, deixa um likezinho aí no canal, que isso vai nos ajudar bastante a crescer cada vez mais, ok? Então eu vou acionar o VirtualBox, nosso sistema de virtualização, e a partir dele nós vamos começar a fazer a nossa instalação. Pessoal, no vídeo anterior, no qual a gente fez a instalação do VirtualBox, comentei para vocês que eu ia fazer algumas observações sobre a instalação do mesmo, tá? Então o que acontece? Nós vamos fazer a instalação do Ubuntu e depois das outras versões, e conforme a gente vai instalando, algumas configurações devem ser ajustadas de acordo com o tipo da distribuição ou até mesmo do sistema operacional. No caso, nós vamos trabalhar com o Ubuntu. O Ubuntu é versão desktop, é uma distribuição muito tranquila de instalar. É muito indicada para iniciantes porque a interface é bem amigável, não há necessidade de grandes experiências para a instalação do mesmo. Então, vamos criar aqui o nosso ambiente de instalação, clicando em novo. Depois aqui em novo vamos colocar o nome, que no caso pode ser o nome que você desejar. No caso aqui eu vou botar Ubuntu. Depois aqui de Ubuntu, é uma coisa que é importante vocês observarem, que isso aqui, onde fala versão, ele tem que ser colocado de acordo com a ISO que vocês fizeram o download lá no site da distribuição. Bem, um detalhe importante quando a gente cria uma máquina virtual é a quantidade de memória RAM que vocês têm disponível no hardware de vocês. A minha máquina aqui, pessoal, ela tem disponível 8 GB de RAM. Então isso me torna a minha instalação muito confortável para se trabalhar. Então aqui eu vou colocar para trabalhar 2048, como se fosse 2 GB. Então eu vou deixar ajustado 2048, equivalente a 2 GB, tornando assim a instalação bem rápida e bem dinâmica. Um detalhe importante. Na hora de fazer essa criação, deixa aqui, criar um novo disco, que é essa opção do meio, que existem as outras opções para eu, por exemplo, criar uma máquina sem disco rígido, um terminal burro, né, para, por exemplo, dar boot em um servidor, né, um servidor de LTSP, e também eu consegui puxar de outro sistema de virtualização um disco pronto, né, um arquivo virtual representando o disco rígido. Então, essa primeira configuração está ok, vou clicar em criar. Agora é o tamanho do disco rígido. Para esse nosso teste, 10 GB de disco rígido é o suficiente. Vou clicar em criar. E a máquina, notem que a máquina já foi criada aqui rapidamente. Bem, agora um detalhe muito importante para nossa instalação, principalmente no futuro, quando vamos fazer alguns testes com outros terminais, trabalhar com as máquinas em rede. Então eu clico aqui no item rede. Notem que aqui estão os meus adaptadores de redes dessa máquina virtual. Esse primeiro adaptador ele sempre vem habilitado por default, ele vem habilitado por padrão e ele vem marcado como NAT. Pessoal, o NAT, o que é o NAT? O NAT é Network Address Translation, né? Ele trabalha com mascaramento da tua rede, ele isola da tua rede normal, onde tenha uma conexão com a tua máquina hospedeira. O que é interessante observar aqui? Se tu deixar essa tua máquina virtual que tu está criando agora, esse teu primeiro adaptador como NAT, essa interface ela vai trabalhar como se tivesse um modem ligado nela. Então é muito bacana a gente fazer a instalação dessa forma, que depois a gente consegue fazer vários tipos de teste. E no caso, a gente vai habilitar o segundo adaptador, que é o que vai se comunicar com a nossa rede interna. Então, olha aqui, eu vou deixar marcado aqui, rede interna. Então, feito isso, eu tenho meus dois adaptadores.
habilitados. Vocês notem que aqui existem outras opções e conforme o andamento das nossas aulas, eu vou explicar melhor cada um desses. Então, o que é importante tu entender agora? Que o NAT ele vai agir como se estivesse ligado num modem, tá? Ele não vai interagir com a tua rede interna da tua máquina hospedeira. O adaptador 2 vai trabalhar como uma rede interna para a gente depois simular uma rede dentro da tua máquina hospedeira. Então a gente pode ter 3 máquinas virtualizadas e elas interagindo como se fosse uma única rede, independente da tua rede da máquina host. Ok? Então, feito isso, vou clicar em OK e agora está na hora de inserir a mídia virtual para instalação. Então eu venho aqui em armazenamento. Em armazenamento tem ali o CDzinho, ó. Então eu seleciono o CDzinho. Aí no disco ótico ali, ó, eu vou clicar uma vez e selecionar arquivo ou disco ótico. Tá? Seleciono a minha distribuição que eu desejo fazer a instalação, no caso aqui o Ubuntu. Vou clicar em abrir e vou clicar em OK. Feito isso, a máquina está pronta para ser inicializada. Eu vou clicar aqui em iniciar para começar a instalação. Então, começa. Eu vou maximizar aqui a tela para melhorar a visualização para vocês. E vamos aguardar a instalação. Pessoal, eu vou tentar pausar o menos possível, tá? Para que vocês consigam ver a instalação passo a passo. Mas as pausas que eu for dando, eu prometo para vocês que eu não vou pular nenhuma tela, tá? Então, começou a instalação. Notem que é uma interface bem bonita. Está carregando. Um detalhe importante, tá, gente? Essa máquina que eu estou utilizando é um i5 com Windows 7 e Windows 7 64 e 8 GB de RAM. Tá? Então, às vezes, a velocidade da instalação ela diferencia muito de máquina para máquina, de hardware para hardware, ok? Então, aqui vamos clicar em selecionar o idioma, no caso, o português, né? E é um detalhe importante aqui, gente, que o pessoal às vezes vê português e já entra para o primeiro ali. É português do Brasil, tá? E notem o seguinte, ó, tenho ali o item experimentar Ubuntu e instalar Ubuntu. Se vocês clicarem em experimentar Ubuntu, ele carrega só na memória RAM. Ele não faz uma instalação genuína. Nós queremos instalar o Ubuntu por quê? Porque estamos trabalhando numa máquina virtualizada. Ok? Então vamos clicar aqui em instalar. Aqui é interessante esses dois itens, ó, baixar atualizações enquanto instala o Ubuntu. Se vocês marcarem isso aqui, gente, isso aqui realmente ele fica muito lento, tá? A instalação. Então não marquem isso, deixem para atualizar o Linux de vocês depois da instalação. Instalar softwares de terceiro, gráfico, hardware, Wi-Fi, isso é interessante vocês marcarem ali. Por quê? Porque, na verdade, às vezes existem drivers de vídeo, drivers de algum tipo de hardware que não tem o driver totalmente free, é um driver de terceiro. Então, ele já faz, se vocês marcarem isso, ele está permitindo a instalação dos mesmos, tá? Então, aconselho vocês deixar marcado esse item para evitar qualquer tipo de problema. Feito isso, vou clicar aqui em continuar. Aí ele vem a opção ali, apagar disco inteiro, criptografia de segurança, que nós não vamos trabalhar com disco criptografado, usar LVM, que é para trabalhar com múltiplos volumes, e opções avançadas. Essa instalação, depois em outros vídeos, vamos falar sobre o sistema de particionamento, então a gente vai falar de forma mais detalhada sobre isso. Neste vídeo vamos fazer uma instalação básica para que vocês comecem logo a trabalhar em cima do Linux. Então eu vou deixar apagar o disco inteiro e clicar em instalar agora. E aí ele pede,
pergunta se desejo escrever. Eu digo que sim, clique em continuar. Ele vai trabalhar com fuso horário, no caso aqui ele já detectou no fuso horário do Brasil, tá? Então deixe em São Paulo, clique em continuar. O layout do teclado, português Brasil, português Brasil, né? Isso aí sempre, quando vocês não sabem o tipo de teclado que vocês têm, procurem na internet sobre o layout do teu teclado que vocês vão descobrir. No meu caso, estou utilizando um teclado BNT2 com cedilha, tá? Então eu só vou clicar aqui em continuar. Um detalhe importante aqui, ó. Tá com dúvida se teu teclado está funcionando? Clica aqui na parte de baixo e, ó, por exemplo, ó, o meu cedilha está no lugar, ó, o meu acento está no lugar, o barra está no lugar. Então, geralmente a gente faz o teste com as teclas especiais. Se estiver funcionando é porque o teu teclado já está configurado neste padrão de layout, ok? Então, vamos clicar aqui em continuar. Aqui eu posso colocar o meu nome completo. Vou botar o meu nome e sobrenome. Vou alterar aqui o nome da máquina para SRV1. O nome de usuário no qual eu vou me logar e com uma senha. Então, vou botar aqui a senha e vou repetir a senha. Feito isso, notem que aqui deu senha razoável. Por quê? Porque eu não estou utilizando nenhum nível de complexidade dessa senha. Então, por exemplo, se eu utilizasse caracteres especiais, caracteres maiúsculos, minúsculos, números, então ele já ia dar uma senha mais forte. Tá? No meu caso aqui deu razoável porque é uma senha simples. Tá? Solicitar a minha senha para entrar, ou seja, toda vez que para inicializar a sessão é necessário colocar o usuário e a senha, e também eu poderia fazer uma instalação sem a necessidade de, no caso com login automático, sem a necessidade de colocar o usuário e senha. Mas o padrão dele é sempre tu colocar o teu usuário e tua senha. Então vou clicar em continuar. E aí ele segue a instalação. Enquanto isso, vamos aguardar. Qualquer mudança de tela, tá, pessoal? Eu volto para vocês observarem se existe algum preenchimento ou não. Bem, pessoal, depois que a instalação, né, copiou os arquivos e fez a instalação, a próxima tela veio essa. Um botão de reinicializar agora, né? Reiniciar agora. Então eu vou clicar aqui em reiniciar agora. E ele começa o processo de reinicialização. A instalação praticamente ela foi concluída. Um item a observar, gente, nessa tela, principalmente para quem está começando, muitas pessoas ficam olhando essa tela e não saem dela. Aqui ela está pedindo para remover, né, o disco de instalação, a mídia de instalação, e pressionar Enter. Então, aqui no caso é só pressionar Enter, tá, gente? Então, depois de pressionar Enter, ele vai fazer a reinicialização dele. Quando a gente fala de VirtualBox, pessoal, e instalação de Linux, sempre é importante alguns detalhes, tá? Saber a versão do VirtualBox, para te fazer uma instalação mais centrada e saber o que está fazendo. No caso aqui, ó, a versão do VirtualBox que a gente está utilizando, né, se eu clicar aqui em ajuda sobre VirtualBox, é a versão 5.1, tá? Então é importante sempre ter esses dados para ter um parâmetro para a tua instalação, tá? Então vou clicar aqui em Close. No caso, notem que já está o meu usuário que eu criei e vou colocar minha senha. Notem que a inicialização foi bem rápida. Feito isso, vou clicar, pressionei Enter e ele já vai inicializar o sistema. Então notem que a versão do Ubuntu 16.04. Uma telinha explicando os atalhos do Ubuntu.
E agora, pessoal, a instalação está concluída. Mas, diferente de outros vídeos, né, que o pessoal faz sobre a instalação de Linux no VirtualBox, eu vou comentar um item que poucos comentam. O que acontece? Muitas vezes, por exemplo, para trabalhar com duas máquinas, para tu sair de um mouse para o outro e copiar algumas coisas, o teu sistema que está instalado numa máquina virtual, ele necessita de alguns complementos. Então tu tem como fazer isso com o próprio VirtualBox. Como é que tu instala isso? Então eu venho aqui no menu Dispositivos do VirtualBox e clico aqui, ó, inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Vou clicar aqui nele. Quando eu clicar aqui, gente, ele vai, ó, executar essa mídia digital aonde tem esses complementos. Eu vou clicar aqui em executar. Vou precisar colocar a senha de administrador. E clique em autenticar. E ele começa a fazer a instalação. Por que é muito bacana? Ele é muito bacana porque depois ele me permite trabalhar com uma janela maximizada, ele permite eu redimensionar a tela e ele vai se ajustando conforme a tela que eu vou trabalhando. Então esses adicionais de convidado é muito bacana porque eles me possibilitam uma melhor interação gráfica com o meu Linux. Então ele demora um pouquinho, mas vale a pena vocês inserirem esses arquivos, né, esses dados, instalar esses complementos. Eu vou pausar o vídeo, tá? Para não ficar muito longo o vídeo para vocês. Terminada a instalação dos adicionais de convidado, ele está pedindo aqui, ó, pressione Return to close this window. Então aqui, ó, vou pressionar Enter, fechou a janela. E agora eu já consigo, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui em visualizar e eu tenho condições agora de ajustar o tamanho, ó, modo tela cheia. Ó, pede para trocar. E agora eu estou como se fosse o Windows, a janela, o Windows dele, a janela dele, totalmente maximizada. O meu Windows hospedeiro ele some, né? Então, por exemplo, aqui só para vocês verem, eu vou abrir o navegador. Então eu consigo trabalhar normalmente, ó, consigo navegar normalmente pela internet. Então, notem que é muito bacana. Tá aqui um site só para vocês verem que ele está navegando, está prontinho para ser trabalhado. Tá ok, gente? Então, detalhes importantes. Não esqueçam da versão da distribuição, da versão do VirtualBox e também ter um hardware adequado para fazer uma instalação confortável, rápida e não muito demorada. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os amigos de vocês. Deixe um like aí no canal. Isso vai nos ajudar a continuar mantendo os vídeos. Tá bom, gente? Até a próxima. Não esqueça de visitar o site lá, powerlinux.com.br. Um grande abraço.